coletados por estudos anteriores, podemos concluir que as altas concentrações de algas, de bactérias, pode causar baixa oxigenação e intoxicação dos peixes. Segundo outros estudos, a poluição das águas pode estar relacionada com a proliferação das algas e bactérias, que já é uma coisa secundária, certo? Então, nós desenvolvemos aqui com base em um fato, vou voltar para o fato, que é a morte dos peixes, uma cadeia que está relacionada com o método científico experimental, que é a observação, perguntas, hipóteses, o experimento, análise e conclusão. E a partir desse fato a gente desenvolveu aí uma série de estudos que são parte de um estudo maior, que é uma pesquisa que tenta descobrir por que esses peixes morreram. E quero dizer o seguinte, em geral, esse método ele está mais presente nas nossas vidas do que a gente imagina. Então, as indústrias se utilizam desse método, nós nos utilizamos desse método, ou pelo menos nós nos utilizamos de alguma dessas etapas sempre em nossa vida. Então, vamos pensar o seguinte. O experimento, a experimentação. A experimentação é uma coisa muito antiga na história da humanidade. Tem um método científico que se chama pasteurização. Esse método científico está presente em nossos alimentos. E ele tem esse nome por causa do Pasteur, que tentava descobrir como a vida tinha surgido. E ele pega um caldo de carne e nutrientes e num vaso hermético de vidro e tal, ele ferve e vê o que acontece. E ele descobre que depois que ele ferve, não surge mais vida ali. Ele procura, mas ele não encontra mais bactérias, não encontra mais fungos. Daquilo ali não sai mais uma barata, sei lá o quê. Por quê? Porque o fato de ferver em alta temperatura e estar fechado faz com que a contaminação que existe dentro morra e não entre mais contaminação. E qual é a relação desse método com a nossa vida cotidiana? O método de pasteurização foi difundido na indústria. Então a gente tem enlatados hoje que passam por esse processo, que é o processo de pasteurização. Então é um método que surgiu provavelmente antes do Pasteur, mas ele registrou, ele descreveu o método. Isso é muito importante, registrar, descrever. E esse método tem o nome dele, né? Mas provavelmente antes disso alguém já fazia isso. Então vamos levar em consideração, por exemplo, que os indígenas já moqueavam carne. O que é moquear carne? É quando ele tem uma caça ou peixe que ele quer que dure mais tempo, ele leva ao fogo e faz aquilo que a gente chama de defumar. Então fica pré-assado e aquilo ali vai durar muito tempo. Então é um modo de experimentação. Para chegar aquilo ali, alguém experimentou e deu certo até um ponto. Então sabia que se defumasse ou deixasse pouco tempo perto do fogo, não ia dar o mesmo resultado que deixar durante algumas horas. Então, isso está associado ao que? Experimentação. Então, o homem experimenta há muito tempo. E faz o que a gente chama hoje de ciência há muito tempo. E vou voltar agora para a pasteurização. Na panela de pressão, por exemplo, é muito comum em casa a gente, antes de guardar um alimento, a gente, se esse alimento é um alimento cozido, como feijão, carne, a gente tampa e ferve. E de preferência, mantém tampado
Que é para quê? Para não contaminar, para não entrar um ar com esporos, com bactérias, para não contaminar aquele alimento. E guarda, né, na geladeira de preferência. As latas de sardinha, por exemplo, duram meses. Por quê? Porque a sardinha foi cozida naquele lugar fechado, temperada e cozida naquele lugar fechado, hermético, que não entra ar, não existe troca com o ambiente externo. Então, aquele tanto de nutriente está ali disponível, mas está fechado. E a contaminação que existia dentro morreu. E por isso que essa lata de sardinha dura tanto tempo. Método de pasteurização. Assim como o leite, por exemplo, que a gente consome, que já vem fervido. Não tirou o leite da vaca e colocou direto na caixinha. Não foi isso que aconteceu, senão não duraria, porque de tirar da vaca e colocar na caixinha contaminaria. Mas tem um método ali de pasteurização, de fervura em alta temperatura que faz com que o leite dure mais tempo. Então, é basicamente isso. Então, a gente tem outro tipo que eu falei lá no começo da aula sobre os produtos. Que esse método científico tanto gera conhecimento como gera produtos. Então, vamos pensar, por exemplo, num produto que a gente tem atualmente muita discussão. A produção de vacinas. Então, a produção de vacinas, ela passa pelo método científico em todas as etapas de maneira muito rígida. Uma vacina ela só pode ser distribuída e aplicada depois que ela passa por todas as etapas do método científico, da experimentação e da análise, sobretudo. Análise é muito rígida, porque a análise tem que ser rígida agora. Porque não basta saber que ela é eficaz contra o vírus, tem que saber quanto ela é eficaz. Ou, por exemplo, uma análise secundária que é a segurança das pessoas em relação à vacina. Então não basta ela ser eficaz contra o vírus, mas tem que ser segura. Então, ninguém vai morrer ao tomar essa vacina, ou ninguém vai ter efeitos colaterais muito graves que não compensem. Então, a vacina só como eu posso dizer, liberada depois que ela passa por essa etapa de experimento e de análise, uma análise muito rígida para que ela possa ser aprovada. Então, esse método científico é para a gente ver que produz conhecimentos, produtos e etc. Então a aula é sobre isso. A gente ainda vai responder uma atividade. Eu vou enviar uma atividade junto com esse link, o link do vídeo. Tenham um excelente dia, bons estudos. Obrigado.